Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 8 de outubro. O Bom Dia Maranhão está começando agora pela TV Difusora. E vamos aos destaques de hoje. O segundo semestre do ano de 2019 chegou com vários concursos previstos. Alguns já tiveram os editais publicados. Campanha de vacinação contra o sarampo já teve início em todo o país. Em Imperatriz, segunda maior cidade do estado, a meta é imunizar 11 mil crianças de 6 meses até 5 anos de idade. E a campanha Outubro Rosa é lançada oficialmente nesta terça. Morte de um jovem de 25 anos aqui na capital chamou a atenção para um problema grave, o mal súbito. Comércio com boa expectativa de venda e abertura de vagas temporárias. Justiça concede habeas corpus para Júnior de Nenzim, acusado de matar o próprio pai. Os destaques da segurança com Silvan Alves. E ainda, Braide coloca o irmão como presidente do PMN no Maranhão. Destaque para John Coutrin. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Bom dia, Maranhão, só começando aqui pela TV Difusora. Daqui a pouco tem John Coutrin falando sobre política, tem Silvan Alves também no nosso quadro de segurança, questão de saúde também. Já teve início em todo o país a campanha de combate ao sarampo. Só no município de Imperatriz, expectativa de vacinar pelo menos aí 11 mil crianças nessa faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos, que é o público aí prioritário para essa campanha de combate ao sarampo. Hoje também tem a abertura oficial, são várias atividades que serão realizadas nesta terça-feira e durante todo o mês, nesse Outubro Rosa, de combate, principalmente, claro, prevenção aí ao câncer de mama. Nosso quadro de saúde, vamos falar também bastante sobre saúde aqui no Bom Dia Maranhão de hoje. Questão de trabalho e emprego, vagas temporárias que serão abertas neste mês. Já tem um feriado bom, que é o dia 12 de outubro, feriado Dia das Crianças. Comércio já reaquecendo aí as vendas e até o final do ano aí a motivação muito grande, o setor varejista também, expectativa muito grande de vendas e também de contratação de novas pessoas. Programa recheado de informações até às 8 horas da manhã, aqui pela TV Difusora, comigo, Eduardo Ericeira, trazendo muita informação para você no Bom Dia Maranhão, de todo o estado do Maranhão. A gente começa a notícia no mês dedicado à luta contra o câncer de mama. Várias ações estão sendo preparadas em todo o estado no combate à doença e, claro, com foco na prevenção, como eu disse. A Nice Ribeira, quem traz mais informações, começa hoje com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. Nice, é com você. Lançamento oficial a partir de hoje, né? Oi, Eduardo, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Essa ação é alusiva ao Outubro Rosa, né, que é o mês de conscientização do câncer de mama, e vai acontecer a partir das 9 da manhã no Centro de Especialidades Médicas e Diagnóstico, que é o CEN Diamante, que fica no centro aqui de São Luís. Essa ação também acontece de forma simultânea em outros 2 municípios, em Caxias e também em Imperatriz. Aqui em São Luís vão ser realizadas consultas, além de encaminhamento para mamografia em toda a capital e, além disso, testes rápidos de sífilis, HIV e também hepatite. Faz parte também da programação palestras educativas sobre esse tema para mulheres que estarão participando dessa ação, né? Além disso, também um dia D vai ser realizado pela Secretaria de Estado da Mulher no próximo sábado. Esse dia D acontece lá no Parque do Rangedor a partir das 4h30 da tarde. A carreta da mulher maranhense vai estar lá disponível com todos esses atendimentos para as mulheres no Parque do Rangedor. A gente aproveita também, Eduardo, para lembrar que o câncer de mama é um dos tipos mais incidentes entre mulheres e é também responsável por cerca de 25% dos novos casos em todo o país. Eduardo. Ok, Início, obrigado pelas informações. Então, o lançamento oficial acontecendo hoje no CEN Diamante. Daqui a pouquinho, né? Centro de Especialidades Médicas no bairro do Diamante, a partir das 9 horas da manhã, com a presença, inclusive, do secretário estadual de Saúde, Carlos Lula. Tem justamente essa parceria entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria da Mulher. A gente sabe que o Outubro Rosa é voltado para o câncer de mama. Então, tem a participação dessas 2 secretarias. E a Anice lembrou bem, dia 19, o dia D, vai ter uma vasta programação no Parque do Rangedor, mas as ações já acontecendo de forma mais incisiva, de forma mais intensificada a partir deste dia 8, seguindo por todo o mês aí de prevenção, principalmente ao câncer de mama. A prevenção é o mais importante. Agora, 7h04 e o segundo semestre do ano de 2019 chegou com vários concursos previstos. Uma notícia boa, né? Alguns, inclusive, já tiveram os editais publicados. Não existe uma regra definida que possa ser seguida por qualquer pessoa, mas algumas dicas podem ajudar a aproveitar ainda mais o tempo dedicado aos estudos. Quem traz essas dicas é a repórter Geice Gomes.
A rotina de estudos é intensa. As 3 horas de aula diárias no curso preparatório são só o começo de uma maratona de leituras, atividades e correções. A Kênia ainda estuda mais 4 horas em casa. O foco tem um motivo e tanto: o concurso da Assembleia Legislativa do Maranhão. O edital ainda nem saiu, mas ela já está afiada. São mais ou menos 2 anos estudando. E eu tento dividir essas horas, não estudar muitas horas por dia, apenas 3 horas, aí dou uma parada, descanso e volto novamente a estudar. O número de pessoas que, assim como a Kênia, se dedica para conquistar uma vaga em cargo público aumentou em São Luís. Com o aumento do desemprego no setor privado, a chamada estabilidade financeira ganhou ainda mais valor. Para melhorar no Maranhão, há pelo menos 5 oportunidades previstas para este segundo semestre do ano. As provas são para vagas nas prefeituras de Viana e Icatu. Já em âmbito estadual, as oportunidades são para a Universidade Estadual do Maranhão e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. O conselho que a gente sempre dá é você focar num concurso, né? Porque cada concurso também tem conteúdos específicos, tem bancas específicas, então é ideal você focar já no concurso que você quer. Mas às vezes a pessoa não sabe exatamente qual concurso quer, então está começando agora, então o ideal nesses casos é você procurar uma turma geral que consiga abranger todos esses concursos, né? Todos esses editais, todos esses conteúdos. Para sair na frente dos concorrentes e conquistar a vaga, é preciso mais que isso. Ter estratégias e planejar um cronograma de estudos fazem diferença na preparação. Então, um assunto que você levaria, por exemplo, 12, 13, 15 horas para estudar, o professor lhe dá 3 horas de aula, você chega em casa, em 4 horas você consegue absorver e focado, porque você não vai perder tempo com outras coisas, né? E uma outra coisa que a gente fala, assim, os alunos, o estudante, ele tem uma mania de pegar um dia para estudar um assunto. Hoje eu vou estudar direito constitucional, hoje eu vou estudar português. Só que quando você faz isso, você passa muito tempo sem ver uma matéria. Você, segunda-feira é português, terça-feira é informática, quarta-feira, aí você vai ver português de novo na outra segunda. Você passou 7 dias sem contato. Então, quando a gente explica para o aluno, principalmente nas palestras, falando justamente para se organizar, para você ver uma matéria, de preferência, todos os dias. Se não der, dia sim, dia não. Aplicando as dicas do professor, a Luana concilia os estudos com as tarefas de casa e cuidados com os filhos. A disciplina para manter o foco no objetivo é um desafio diário, mas é a base da confiança para chegar aonde ela tanto sonha. Tenho que saber lidar o meu tempo, dividir o meu tempo, né, da minha casa com os meus filhos e focar nos estudos. Porém, com determinação não se torna tão difícil. Você tem que determinar isso, traçar os seus objetivos, suas metas e tentar alcançá-los. Pois é, organização, planejamento, até porque tem os outros afazeres da vida, mas o estudo é importante, dá também um descanso aí para a mente e dicas importantes aí para você que vai fazer um desses concursos. Muitas oportunidades para esse segundo semestre, como eu disse, de 2019. E a campanha de vacinação contra o sarampo já teve início em todo o país. Na regional de Imperatriz, a meta é imunizar 11 mil crianças de 6 meses até 5 anos de idade. Acompanhe na reportagem de Isabel Gomes. Na Unidade Básica de Saúde do bairro Nova Imperatriz, toda semana são 100 doses da tríplice viral, que imuniza contra cachumba, rubéola e sarampo. Por conta dos casos de pessoas que tiveram sarampo em todo o país, o Ministério da Saúde está realizando a campanha nacional contra o sarampo. Iniciar essa nova campanha do sarampo, né, da tríplice viral, e atualização vacinal das cadernetas infantis, né, das crianças de 6 meses até menores de 5 anos. A meta é imunizar nesta primeira fase da campanha mais de 11 mil crianças, e isso nas 16 cidades que fazem parte da Regional de Saúde de Imperatriz. A obrigação de acompanhar o calendário vacinal da criança, né? Porque a gente precisa, por conta das doenças mesmo que são evitáveis, né, através da vacinação. São mais de 80 unidades que a vacina está disponível, sendo 34 só em Imperatriz. Por medo do contágio, muitas pessoas já estavam procurando a vacina nos postos. Agora, com a abertura da campanha, ficou mais fácil o acesso à imunização em toda a regional de saúde.
A preocupação nossa maior é olhar a carteira. O pai tem que levar a carteira da criança, porque é através dela que nós vamos fazer toda uma avaliação, saber se aquela criança está precisando de tomar a vacina do sarampo. Porque como não é uma campanha indiscriminada, ela é uma campanha seletiva, eu não vou aplicar mais uma vacina se ele já tem 2. Então, é preciso que leve essa carteira, porque, às vezes, muitos pais pensam que é uma campanha indiscriminada. Ele deixa a carteira em casa e não leva e quer que faça a vacina novamente. Não, a gente não pode fazer isso, tem que avaliar. É uma campanha de avaliação, de intensificação. Além da vacinação de rotina, durante a campanha será realizado o dia D, marcado para 19 de outubro. O segundo grupo, adulto jovem, de 20 a 29 anos, poderá receber a vacina a partir do dia 18 de novembro. Pois é, algo que a gente vem chamando a atenção, né, já desde quando surgiu aí esse surto em todo o país, São Paulo, muitos casos, aqui no Maranhão também 4 casos, reforçando que as pessoas devem levar, nesse caso aí, as crianças menores de 6 meses a menores de 5 anos para vacinar. E em novembro, o público jovem de 20 a 29 anos de idade, é importante seguir a carteira de vacinação e imunizar contra o sarampo. A gente vem batendo nessa tecla, reforçando porque, de fato, é importante. E olha, a morte de um jovem de 25 anos aqui na capital chamou a atenção para um problema grave, o mal súbito. O excesso de cargas em atividades físicas pode estar entre as causas. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. O mal súbito pode acometer principalmente os idosos, mas também tem se tornado cada vez mais comum em adultos jovens, inclusive entre os que praticam atividades físicas. O problema é que, na maioria dos casos, leva à morte, pode ser consequência ou não de doenças cardiovasculares. Uma criança pode ter morte súbita. Se ele deitar, muitas vezes deitado de bruço, pode ter uma morte súbita, principalmente nos 3 primeiros meses de vida. A morte súbita pode ter no jovem, pode ter no desportista e no idoso, que é a morte súbita é uma morte que não é previsível, é uma morte inesperada. Agora, a grande maioria das vezes acomete as pessoas que têm algum comprometimento cardíaco, ou estrutural ou elétrico. Tem pessoas que nascem com o sistema elétrico do coração com alguns defeitos. E aí você tem um jovem de 17, 18 anos que tem morte súbita. No último sábado, um jovem de 25 anos morreu após sofrer um mal súbito aqui na praia Ponta da Areia. De acordo com testemunhas, ele estava jogando bola quando começou a passar mal. A vítima ainda foi socorrida por guarda-vidas, que mesmo depois de todas as manobras de reanimação, acabou não resistindo. Muita gente nem se dá conta do perigo, mas o fato é que cargas intensas de exercícios físicos também podem resultar em mal súbito. Dependendo da intensidade do exercício, do esforço que eu estou propondo dentro do exercício ao meu corpo, ela pode extrapolar aquilo que o meu organismo está acostumado a suportar. Então, ele não vai saber responder à carga, à intensidade desse esporte, desse exercício em si. E vai acabar entrando em colapsos, e um desses colapsos pode levar ao mal súbito. Nesta academia, cada treino é acompanhado por um profissional de educação física. E, constantemente, o praticante é monitorado. A gente está sempre dando importância para esse monitoramento da frequência cardíaca. Se a pessoa tiver algum indicativo hipertenso, a gente está sempre aferindo a pressão arterial antes, durante e depois do exercício. Se ela é diabética, a gente está sempre levando em consideração o monitoramento da glicemia, para justamente não ter nenhum colapso, para o meu organismo, para o exercício ele servir como remédio, trazer efeitos benéficos para o meu corpo e não maléficos. Para evitar situações como a que ocorreu no último final de semana, o mais importante é não descuidar da saúde, muito menos deixar de visitar o médico regularmente. É fundamental. Todos nós, se pretendermos fazer atividade física ou se formos desportistas, tem que fazer avaliação. Independente, a gente deve sempre procurar ver se tem alguma coisa de anormal, porque quando você descobre alguma normalidade, você trata. Tem algumas pessoas que dizem, eu não vou procurar médico porque vão achar doença. Não é bem assim. A gente vai procurar o médico para ver se tem alguma coisa que possa ser tratável. Procurar médico para achar doença, e tem gente que só procura o médico quando já está doente, né? Quem for começar uma atividade física é importante sim fazer esse exame de rotina. Na verdade, o exame de rotina é fundamental em qualquer época aí da vida, pelo menos uma vez por ano, se a pessoa não tem nenhum problema de saúde, também acompanhamento médico,
acompanhamento do educador físico é super importante para não dar nenhum tipo de problema, né? Um mal súbito que, lamentavelmente, também acaba aí vitimando pessoas mais jovens. E as evidências científicas das causas de mortes de jovens aparentemente sadios passam por algumas hipóteses aceitas. Todas as mortes súbitas de jovens com menos de 35 anos têm como primeira causa possível alguma doença cardíaca genética ou congênita. Em segundo lugar, as doenças infecciosas, sendo as mais comuns decorrentes de alguns tipos de viroses que afetam pessoas que, por alguma razão, têm baixa imunidade, por excessos de desgastes físicos, doenças graves ou outros motivos. Confira agora aqui no Bom Dia Maranhão como fica a previsão do tempo para esta terça-feira aqui na tela, na capital São Luís e também em cidades do interior do estado. A gente começa com a capital maranhense, São Luís, para esta terça-feira, céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuvisco isolado pela manhã ou à tarde. Previsão de chuva, como a gente sempre diz, ainda no mês de outubro, aqui na capital São Luís. A mínima é de 25, a máxima é de 33 graus. Agora a gente vai para a cidade de Imperatriz, céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuvisco isolado durante a tarde também na cidade de Imperatriz, assim como São Luís. Em Imperatriz, mínima de 26, máxima de 34 graus. Caxias, previsão para esta terça-feira de céu parcialmente nublado, a claro, sem previsão de chuva lá para a cidade de Caxias. Os termômetros oscilando entre 23 e a máxima pode chegar a 38 graus, calorão lá na cidade de Caxias. Outros 3 municípios maranhenses, outras 3 cidades maranhenses, previsão para esta terça-feira, começando por Bacabal, céu claro e parcialmente nublado e ausência de chuva para esta terça-feira lá na cidade de Bacabal, mínima de 24, máxima de 37 graus. Agora a gente vai para a cidade de Balsas, onde nesta terça-feira a previsão é de céu parcialmente nublado a claro e ausência de chuva também na cidade de Balsas, mínima de 26, máxima de 36 graus. Para finalizar a previsão para esta terça-feira, Barra do Corda, céu parcialmente nublado a claro e ausência de chuva. Previsão lá para a cidade de Barra do Corda, a mínima é de 25 e a máxima é de 37 graus para esta terça-feira. Confira agora aqui no Bom Dia Maranhão o nosso giro de notícias. A partir das 9 horas desta terça, estará disponível para consulta o 5º lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2019. O lote de restituição inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. O crédito bancário para mais de 2 milhões de contribuintes será realizado no dia 15 de outubro, totalizando 3,5 bilhões. Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone 146. A classificação de infrações relacionadas ao transporte irregular de passageiros passou a ser considerada gravíssima. Com a alteração, a fiscalização de vans escolares, táxi lotação, mototáxi, veículos de transporte intermunicipais, entre outros, será mais rigorosa em São Luís. Condutores flagrados infringindo a determinação poderão ser multados em aproximadamente R$ 1.500, além de terem um veículo apreendido. De janeiro a julho deste ano, 95 infrações deste tipo foram registradas em todo o estado. Até sexta-feira, clientes da Caixa Econômica Federal em todo o país, com dívidas cobradas na Justiça, poderão renegociar os débitos. O banco promove a Semana Caixa de Conciliação, que facilitará a regularização das dívidas com descontos de até 90% para pagamentos à vista. A ação tem como objetivo encerrar processos judiciais de maneira conciliatória, extinguindo a ação e possibilitando o resgate do poder de compra e de pagamento. E no próximo bloco, a menos de uma semana para a comemoração do Dia das Crianças, o comércio de São Luís está otimista com as vendas. Aqui no estúdio eu converso com Max de Medeiros, superintendente da Fé Comércio. E mais, Justiça concede habeas corpus para Júnior de Nezim, acusado de matar o próprio pai. Os destaques da segurança com o Silvan Alves, agora às 7 horas e 18 minutos. Continua comigo, o Bom Dia Maranhão volta já. 7 horas e 21 minutos, Bom Dia Maranhão de volta aqui pela TV Difusora e uma operação da Superintendência de Polícia Civil do Interior tenta identificar os envolvidos no ataque a 3 agências bancárias que aconteceu na cidade de Tutóia. Cerca de 20 homens teriam participado da ação. Com as agências destruídas, a população está sem assistência bancária no município. Com 3 agências bancárias explodidas na cidade de Tutóia, a população é que mais sofre, já que vai ter que ir para outra cidade pagando custos adicionais para fazer algum tipo de serviço bancário.
Desta vez, os alvos foram os cofres das agências. Os ataques aos bancos do Brasil, Bradesco e Nordeste, no município de Tutóia, a cerca de 220 quilômetros de São Luís, aconteceram de forma rápida e violenta. Segundo a polícia, os bandidos usaram explosivos para tentar abrir os cofres. Eles procuram se adequar conforme o movimento dos setores de segurança. Então, os bancos eles têm deixado menos dinheiro nos caixas eletrônicos. E, portanto, o pessoal começa a sacar e, às vezes, não tem nada no caixa eletrônico até que o banco reponha. Então, talvez eles, notando isso, tentaram partir para o cofre. O comando da Polícia Militar também foi atacado. Uma das viaturas que estava estacionada na frente da sede ficou destruída. Um dos veículos dos bandidos foi até o quartel da Polícia Militar, onde efetuou disparos na viatura que lá estava, inutilizando assim a viatura, enquanto os outros partiram aos bancos com utilização de explosivo. Destruíram os bancos, não tiveram sucesso em levar a somatória em dinheiro, porém houve a destruição, sem falar no perigo que é a utilização de explosivo. A Superintendência de Polícia Civil do Interior deu início a uma operação para tentar identificar os envolvidos. Pela forma como a quadrilha atuou, a polícia acredita que ela já tinha experiência neste tipo de crime. Os investigadores contam com o apoio de denúncias anônimas. A superintendência ressalta que as informações podem ser enviadas para o número de telefone 98422 5028. Já temos linhas de investigação, né, que guardadas por sigilo ainda, né, que é inerente à atividade da Polícia Judiciária, mas já temos sim linhas de investigação para que possamos chegar aí aos responsáveis diretos por essa ação, né? O levantamento do Sindicato dos Bancários do Maranhão soma 34 ataques a agências bancárias no estado, incluindo arrombamentos, assaltos, tentativas e saidinhas bancárias de janeiro até agora. Só na capital aconteceram 7. Nós tivemos um crescimento de mais de 50% dos casos de 2018 para 2019. Nesse segundo semestre também, esse número aumentou bastante. Isso mostra que tanto o banco como o poder público não têm responsabilidade em garantir a segurança dos clientes e usuários do banco. Seguimos falando de segurança, já aqui comigo no estúdio, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente traz como primeiro destaque a questão da liberação aí por meio de um habeas corpus que foi concedido ao Júlio Dinesi, que é acusado de matar o próprio pai, né? Eduardo, ele vai aguardar o julgamento em liberdade, porque ele está pronunciado a júri popular. Inclusive o promotor lá da comarca, lá de Barra do Corda, pediu desmembramento. O que é isso? Que o processo saísse de lá para que ele seja julgado num outro distrito, que pode ser aqui na capital, alegando que por ser uma figura influente, bastante conhecida lá em Barra do Corda, isso poderia influenciar no conselho de sentença, na sessão do Tribunal do Júri Popular. O tribunal ainda não havia se pronunciado a respeito desse desmembramento e por 2-1, né, a Corte do Tribunal acabou decidindo em conceder a liberdade para o Júlio Dinesi. Está preso desde dezembro de 2017, logo depois do assassinato do pai dele. Ele deveria ter sido preso no velório, mas aí a família diz que tinha um clima de muita comoção, não havia clima para ele ser preso, mas depois, logo em seguida, no sepultamento, ele acabou sendo preso. De lá para cá, o Ministério Público apresentou denúncia contra ele, dizendo que o crime teve uma vertente econômica financeira, que envolvia roubo de gado de uma das fazendas de propriedade do pai dele, né, que estava descobrindo já esse esquema criminoso, e aí, para que ele não descobrisse muito mais coisa de desvio, ele que administrava o patrimônio da família, ele acabou sendo assassinado. E conforme a investigação, com a participação, né, direta no planejamento e a participação do próprio Júlio Dinesi. Ele vai ficar sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, conforme a própria decisão, né, até que o tribunal decida daí onde vai ser esse julgamento, onde ele deve sentar no banco dos réus. Pois vai aguardar o júri agora em liberdade, sim, então, né? Vai ser julgado, mas vai aguardar o júri em liberdade. Sim, sim. Silvan, um homicídio aqui que a gente chama a atenção de um frentista lá no bairro do São Cristóvão, que, claro, está sob investigação, mas a polícia acredita, inclusive, que questão de briga de facção, né? Exatamente, Eduardo. A princípio, pensava-se em latrocínio, roubo seguido de morte. Esse rapaz, o Denilson, ele que morreu, estava há pouco tempo trabalhando na calçada lá, como frentista lá no Posto Ipiranga. As imagens são fortes, né? Câmeras de segurança, né? Muito fortes. Só chegando atirando, né? Exatamente. Ele corre já baleado, os dois indivíduos chegam numa moto,
aí atiram nele já, ele baleado, ele corre, sai do alcance das câmeras de segurança, cai entre a Avenida Lourenço Vieira da Silva e a 31 de dezembro, que fica logo ali por trás do Mix Mateus, e lá o indivíduo faz a execução, dá mais 3 tiros na vítima. O que foge das características de um caso de assalto, né, de latrocínio. Geralmente 1, 2 tiros são dados em casos característicos de assalto, o cara já atira já o segundo tiro para fugir, né? E nesse caso ele foi perseguido, não levaram nada. Possivelmente, Eduardo, há uma assinatura de uma facção criminosa que age ali naquelas imediações ali do São Bernardo, e o Denilson pode ter morrido em função de ser de uma área de uma facção rival, ou seja, o Portal da Ilha, que é lá da comunidade lá do São Raimundo, que é dominada por uma facção de 2 letras. E esses indivíduos, que inclusive tem um suspeito já, que a polícia identificou através dessas imagens de câmera de segurança, ele seria de uma facção lá do São Bernardo, que tem uma assinatura de letra e número. E, inclusive, a gente destaca aqui que teve essa operação lá no bairro de São Raimundo, né, Silvão? Sim, infelizmente, exatamente. a criminalidade continua atuando nessa área, teria ligação, como eu disse, a polícia vai investigar e chegar ao autor desse crime. Tem a imagem da câmera de segurança que deve ajudar no trabalho da polícia, né, Silvão? Com certeza. Obrigado pela sua participação, Silvão. Boa terça-feira para você. Bom dia a você e bom dia a todos. Tá aí, Silvão Alves, que de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, tem um Bandeira 2, antes antecedendo aqui o Bom Dia Maranhão. Agora 7 horas e 28 minutos e o programa São Luís em Obras, lançado no segundo semestre deste ano, entre várias ações que estão sendo desenvolvidas dentro desse programa São Luís em Obras, inclui obras na área de infraestrutura em vários pontos aqui da capital, como asfaltamento, reforma e ampliação de espaços aqui na capital maranhense. Hoje o programa chega à região do Angelim. Nice Ribeiro está no local e tem mais informações. Muito bom dia, Nice. Inclusive, o prefeito historiando as obras nesta manhã. Bom dia, Nice. Voltamos com você. Oi, Eduardo. Então, a gente já está aqui no bairro do Angelim, onde tem acontecido a 4ª frente de trabalho de asfaltamento realizada pela Prefeitura de São Luís através do programa São Luís em Obras. E a gente vai conversar agora com o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Prefeito, muito bom dia para você. Que trabalhos que já foram feitos no São Luís em Obras, né? Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os amigos que estão nos assistindo através da TV Difusora. Estamos dando continuidade ao programa São Luís em Obras, mais uma frente de trabalho que nós estamos abrindo hoje no bairro do Angelim. Já temos obras em outros bairros também, a exemplo do Vinhais, que lançamos e vamos aplicar cerca de 16 quilômetros de pavimentação, mais de 60 ruas serão asfaltadas no bairro do Vinhais. No bairro do Quatraque também nós temos aproximadamente 12 quilômetros de asfalto que serão aplicados no bairro do Quatraque, que corresponde a mais de 40 ruas. Já estamos também na Avenida Guajajaras, vamos requalificar toda a Avenida Guajajaras, que é ali um dos eixos principais da cidade. Há muito necessitava dessa intervenção e nós estamos também com um trabalho de fresa e também de aplicação do asfalto. E hoje nós estamos aqui no bairro do Angelim para poder dar o pontapé inicial e asfaltar também todo o bairro. Depois do Angelim de baixo, nós vamos passar para o Angelim de cima. Lembrando que nós tivemos um período chuvoso muito intenso na nossa cidade, o maior período chuvoso de todos os tempos. E com o passar das chuvas, nós temos a possibilidade de intensificar este trabalho que nunca parou. Um trabalho que vem sendo feito ao longo de toda a nossa gestão. Na primeira gestão tivemos a oportunidade de fazer bairros importantes, de colocar asfalto, por exemplo, na Vila Isabel, construir uma ponte na Vila Isabel, do qual a população clamava há 50 anos. Tivemos a oportunidade de urbanizar o Residencial Paraíso, o bairro que vivia na lama, e nós tivemos a oportunidade de dar dignidade àquele bairro. Indo para o outro lado da cidade, ainda na primeira gestão, tivemos a oportunidade de fazer o Pontal da Ilha, também um bairro que vivia na lama, e nós tivemos condições de urbanizar o Pontal da Ilha, a Riode, enfim, muito já foi feito e nós estamos intensificando mais ainda este trabalho agora através do programa São Luís em Obra. Quero tranquilizar que outras frentes, as pessoas que estão nos assistindo agora, outras frentes de trabalho também vão chegar. Em breve nós estaremos chegando na região da cidade operária, na região da área Itaquibacanga, na zona rural. Iremos fazer uma drenagem profunda histórica, que é a da São Jerônimo, pegando ali toda aquela região da Santa Bárbara, Vila Militar, enfim, um trabalho que a população daquela região clama há mais de 40 anos. E a Prefeitura vai ter a oportunidade de fazer esta obra de drenagem profunda tão importante. Nós estamos ainda finalizando alguns processos licitatórios para poder ampliar mais ainda as frentes de trabalho dentro da cidade.
Prefeito, quando é que a população de fato vai começar a sentir os efeitos dessas grandes obras aí que você acabou de falar? Já está sentindo, não, na verdade não de agora, mas desde a primeira gestão, com muitas obras que nós temos levado à cidade. Como falei agora há pouco, chegamos em lugares que nunca tinham sido antes alcançados. E o que nós estamos fazendo agora é intensificar este trabalho após um período de chuva intenso que nós tivemos na cidade. E áreas importantes serão alcançadas também nesse momento. Existe alguma novidade que a gente já pode anunciar para a população referente ao programa? Eu soube do mercado da Coab, a gente pode já adiantar? Você cita um ponto importante que são os mercados. Nós conseguimos avançar no mercado do Coroadinho, nós estamos derrubando o mercado e levantando um novo mercado no Coroadinho, dando dignidade às pessoas que ali trabalham. O mercado das Tulhas também está sendo reformado. Nós temos a previsão de poder entrar no mercado da Coab também nos próximos 10 dias. A ideia é poder também colocar o mercado abaixo e levantar um novo mercado da Coab. A maior intervenção já feita em uma gestão no que diz respeito aos mercados, a nossa gestão fará. Muitos mercados serão reformados dentro da cidade de São Luís. Nós sabemos que são áreas do qual os feirantes clamam há muito tempo por reforma e nós temos hoje a oportunidade de ter esses recursos para poder aplicar na reforma e construção de mercados. Certo, prefeito, muito obrigada pelas suas informações. Eduardo, é com você. Obrigado, Nício. Obrigado também ao prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, vistoriando aí as obras no bairro do Angelim. Como o prefeito disse, são várias frentes já em vários pontos aqui da capital, tanto obras na área de infraestrutura como também em mercados, feiras. A questão da chuva aqui atrapalhou um pouco, agora deu uma acalmada, né? O tempo está mais ameno, com o sol dá para asfaltar mais ruas aqui na cidade. Olha, no próximo bloco, o Braide coloca o irmão como presidente do PMN no Maranhão, os bastidores da política com John Coutrinho. E mais, tem o nosso quadro Trabalho e Emprego. Aqui no estúdio eu vou receber Max de Medeiros, que é superintendente da Fé Comércio. Agora 7 horas e 33 minutos. Continua com a gente, o Bom Dia Maranhão volta já já. De volta com o Bom Dia Maranhão e a menos de uma semana para a comemoração do Dia das Crianças, o comércio de São Luís está na expectativa de que a data, uma das mais importantes do calendário do varejo deste segundo semestre do ano, traga a retomada de consumo que o setor tanto precisa. A menos de uma semana da data especialmente dedicada a elas, e o Mel que ainda não comprou o presente da Rafaela. Esse ano o administrador vai priorizar a melhor opção custo-benefício. Custo-benefício é a primeira coisa que vem na cabeça dos pais hoje em dia, né? É aquele jogo de informação que a imprensa coloca e as crianças acabam comprando também, né? Com a proximidade do Dia das Crianças, este supermercado está promovendo um bazar infantil. Aqui há opções para todos os gostos: bonecas, carrinhos e bolas. Tem até uns brinquedos mais sofisticados, como esse carro que vira um robô. O que mais tem atraído os consumidores são os preços. É que a gente tem o preço de R$10 e R$29, até assim, você pode encontrar qualquer preço aqui. Segundo pesquisa da Confederação de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, cerca de 73% dos consumidores brasileiros pretendem ir às compras nesse período que antecede o 12 de outubro. Além de abrirem um pouco mais a mão na hora da escolha do presente, muitos papais já decidiram que irão usar o cartão de crédito para efetuar o pagamento. Esse ano o consumidor está mais audacioso, está mais confiante na nossa economia e no cenário. Então acreditamos que ela deu uma alavancada bem, e tanto que esse crescimento aí também é bastante alvissareiro para o lojista do segmento de infantil nessa época. Além dos shoppings e lojas da Rua Grande, muitos consumidores estão tentados em realizar compras online, ou seja, por meio dos sites de vendas de produtos. Esse comércio tem crescido bastante, logicamente, até pela intenção do consumidor de estar mais atento em fazer pesquisa, pesquisar essa questão de preço. A compra virtual, o consumidor tem que se acercar de um policiamento bem maior.
é ver se o site é confiável, procurar saber o prazo de entrega também, porque o Dia da Criança já é agora no próximo final de semana e, logicamente, ele saber se isso é favorável para ele. Mesmo com a forte concorrência da internet, a expectativa do supermercado é aumentar em pelo menos metade o faturamento nesse Dia das Crianças em relação ao ano passado. A gente está com uma expectativa assim, ao crescimento de 50%, mas a gente não quer parar nesses 50%, não, a gente quer fazer mais de 50%. Pois é, e em Caxias o comércio também já se prepara para a data. A expectativa é de boas vendas. Confira na reportagem de Paula Menezes. O comércio já está aquecido e abastecido nas lojas de brinquedos para o Dia das Crianças. As novidades não param de chegar às prateleiras. Os pais procuram muito brinquedo didático, estão vindo procurar muito livrinho de banho, livro infantil. Não deixa procurar o tablet que a gente vai ter também, né? O tablet, mas ele mais voltado com coisas que interajam mais. E assim, eu acho que vai tudo da questão da idade. Porque uma criança maior, ele não vai mais querer um brinquedo tradicional, mas a procura ainda é grande pelo brinquedo tradicional, pelo bloco de montar, pelo brinquedo de empurrar. Acho que os pais estão começando a querer despertar esse lado mais infantil nas crianças. Independente de ser mais simples ou sofisticado, quem vai colocar a mão no bolso já está pensando mesmo no valor a ser investido. Afinal, as compras não são somente para os filhos, mas também aos sobrinhos, afilhados e até ações solidárias. Por esse motivo que eu tenho feito umas pesquisas, né, para não sair fora do orçamento mês, né? Comprar os presentes para as crianças, sobrinhos, afilhados. Outro brinquedo bem mais em conta e que está super na moda com os pequenos é o slime. Ele estica, ele faz um monte de bobopops e tudo mais. É divertido brincar? Sim. É estica, faz bobopop e faz clique e é bom. Tá na moda, né? Todas as suas coleguinhas têm? Sim. Então tem que ter também, né? Sim. Mas não tem segredo. Para chamar a atenção do cliente, nada que uma bela vitrine com os melhores brinquedos do momento e as facilidades para o pagamento. Eu acho que isso ele resulta também em resultados positivos para o comércio, né? Porque são ações que chamam a atenção dos pais, chamam a atenção de todos para ter uma perspectiva interessante no Dia das Crianças. Pois é, tem gente que leva a criança, né, para fazer compra e às vezes a criança quer levar tudo, né, e tem que ter um certo cuidado em relação a isso. A questão da promoção, claro, sempre ajuda, colocar cores ali, a criança sempre fica muito fascinada com tudo isso. Aqui no Bom Dia Maranhão chegou a hora do nosso quadro Trabalho e Emprego. E junto com a expectativa de vendas no comércio, vem a geração de vagas de empregos. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo Max de Medeiros, que é superintendente da Federação do Comércio do Maranhão. Muito bom dia, Max. Bom dia, Eduardo. Max, como é que está a expectativa agora? Vamos começar sobre essa questão de geração de emprego. A gente sabe que o desemprego no país ainda é muito grande. Que notícia boa que a gente pode dar para os telespectadores, o pessoal que está acompanhando, que está em busca de emprego em relação a essa questão de vagas temporárias, que de repente pode até se consolidar? Segundo as pesquisas que a Federação do Comércio realiza, especialmente a pesquisa em torno do empresário, o otimismo do empresário, a gente teve aí um cenário bastante otimista do empresário com relação à contratação para o final do ano. A gente teve um crescimento de 18% nas intenções de contratar no comércio de São Luís. E isso é bastante positivo. Se a gente considerar que ano passado o comércio nesses últimos meses do ano gerou 950 postos de emprego, a perspectiva que a Federação do Comércio faz para esse ano é que a gente gere em torno de 1.100 novos postos de trabalhos formais aí com carteira assinada no comércio. E essa questão de contratação já teve início ou deve começar só a partir de agora? Geralmente o comércio ele começa a contratar ali no final de setembro, no mês de setembro, para que possa treinar o seu empregado, porque já vem o Dia das Crianças, o comércio já começa a se aquecer de forma um pouco mais preponderante. Então, a partir de setembro, outubro, novembro são os meses que concentram a maior parte dessas contratações. Como é que está agora esse segundo semestre? Tem um feriado bom agora para o comércio, a gente inclusive mostrou aí, pelo menos a expectativa é boa, que é a questão do Dia das Crianças, e aí já emenda para a questão das festas de fim de ano, que é um período também muito bom para o comércio. Como é que está a expectativa agora para o Dia das Crianças e já pensando nesse período de final de ano, Max? A perspectiva é que a gente tenha uma reversão aí do cenário econômico agora nesse segundo semestre,
primeiro semestre ele foi bom, ele foi positivo, só que crescemos muito pouco. A gente cresceu 0,4% no primeiro volume de vendas do primeiro semestre. Então, a perspectiva é que essas datas comemorativas do último trimestre, aí começando no Dia das Crianças, possam reverter esse cenário e a gente tenha um crescimento um pouco mais forte das nossas vendas. É importante que o apelo emocional dessas datas influencie também na atividade econômica, já que o consumidor ainda está com o pé no freio. A pesquisa de intenção de consumo mostrou que uma queda de 6,5% na intenção de consumo agora para esse mês de outubro. É claro que o consumidor responde a pergunta de forma racional, mas chegando o Dia das Crianças, as crianças acabam influenciando bastante o consumidor e o apelo emocional acaba fazendo com que o pai, a mãe acabe comprando, indo às compras. Dia das Crianças agora e às vezes a pessoa, como você disse, de momento fala que vai querer economizar um pouco mais, mas nas festas de fim de ano também vai ao comércio, vai às compras. Algum setor mais específico, quem está acompanhando a gente em casa, Max, que deva procurar? O setor varejista, o setor alimentício, supermercados, qual o setor que a pessoa deve procurar quem estiver em busca aí de uma vaga de emprego? 3 setores são importantes para liderar essa geração de empregos nesse período. É o setor do comércio varejista de gêneros alimentícios, né, os supermercados, os mini-mercados, e também o setor lojista de vestuários e também de calçados. São os setores que costumam levar essas vagas, a maioria dessas vagas. Então, aquela pessoa que está desempregada deve focar aí no seu aperfeiçoamento profissional nessas áreas, que é um bom caminho. Claro, sempre é importante. Há alguma expectativa, alguma pesquisa, algum levantamento a respeito dessas vagas temporárias? Quantas podem ser consolidadas? Quanto que as pessoas podem ficar e, de repente, assumir de fato a vaga de emprego? Geralmente, todos os anos, a gente tem em torno de 25% de efetivação dessas vagas no início do ano. Mas esse ano é um pouco diferente porque a gente tem um déficit ainda daquela crise econômica que a gente passou nos anos anteriores, a gente tem um déficit de emprego que a gente ainda não recuperou. Para você ter ideia, Eduardo, nos primeiros meses do ano aí até agosto, a gente eliminou o posto de trabalho no comércio de São Luís. Foram mais de 600 vagas eliminadas. Então, o comércio tem uma necessidade de emprego, de geração de emprego. É claro que depende do crescimento do volume de vendas. É preciso que a demanda volte ao mercado para que a gente gere essas vagas de emprego. Então, a tendência é que a gente supere essa margem de 25% de efetivação dessas vagas aí em janeiro, quando passa esse período. Então, boa notícia aí para as pessoas, 25% é um número razoavelmente bom. Agora, em relação a essa questão, como você disse, tem que ver como é que o mercado se comporta, mas a questão da qualificação profissional que também é muito importante, né? Sem dúvida, o empregado estar qualificado é fundamental para ele se garantir no mercado de trabalho. O Sistema Fé Comércio, ele atua também nessa área, através do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, qualificando esses empregados, essa mão de obra que vai para o mercado. A gente também atua nessa, para que a gente tenha um comércio mais forte, com empregados que consigam dar mais resultados. Agora, você disse que começou desde setembro, não é isso, Max? Quem está em casa fala assim, nossa, mas eu ainda não preparei nada. Ainda há tempo, né? Até tem as festas de final de ano, ainda dá tempo da pessoa se preparar, se qualificar, preparar um currículo, buscar uma vaga de emprego. Ainda é possível acontecer isso, né? Sem dúvida. Até novembro, ainda muitas lojas ainda continuam contratando. Algumas modalidades de empresas têm esse crescimento da atividade econômica mais para o final do ano, mais para dezembro, então elas deixam a contratação mais para frente. Então, a pessoa ainda pode se lançar aí no mercado de trabalho, que haverá vagas com certeza. Lojas de bairro, Rua Grande, centro comercial, shoppings, ou tudo deve contratar? A Rua Grande está voltando agora, depois da obra de requalificação, a atividade econômica na Rua Grande está voltando, então o comércio deve voltar para lá com muita força. As lojas de bairro é uma característica de São Luís que melhorou muito nos últimos 2 anos. A gente teve um crescimento muito forte de alguns bairros do comércio de bairro, até pela questão da infraestrutura da cidade. Às vezes o consumidor acha mais facilidade de comprar perto de casa, no bairro onde trabalha. Então, e os shoppings também, que é também uma forte concentração aí da atividade econômica do comércio de São Luís também deverá contratar nesse período. Tá ok, obrigado pela sua participação, Max de Medeiros, superintendente da Fé Comércio. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão, no nosso quadro Trabalho e Emprego. Eu que agradeço a oportunidade, Eduardo. Estamos sempre à disposição. Obrigado, Max. A gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão e pontos da proposta de reforma tributária foram discutidos em um encontro aqui em São Luís. O debate faz parte de um ciclo de palestras em comemoração aos 50 anos da Procuradoria-Geral do Estado. Um dos pontos principais da reforma tributária é a unificação dos 5 impostos pagos atualmente para um só. O ICMS, ISS, o IPI, o PIS e COFINS vão virar o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS. O
que traz impacto direto para os estados e municípios. A proposta ainda está em votação, mas é discutida em muitos aspectos por todo o país. Nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral do Estado se reuniu com os estudantes da Universidade Estadual do Maranhão. Todas as medidas que o Estado tem feito para recuperar receitas junto à União e a distribuição equitativa desses recursos que são arrecadados pela Receita Federal, Receita Estadual, e de como isso é repassado para os estados e para os municípios. Neste caso específico, os interesses do Estado. O Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Maia, tratou sobre a crise nos estados da Federação e medidas para a recomposição do equilíbrio fiscal, uma visão das PGEs e do STF. A palestra foi direcionada aos estudantes do curso de Direito da UEMA. Como nós iremos viver o dia a dia daqui para frente, depois de nos formarmos, tornarmos advogados, procuradores, etc., é uma temática que nos faz uma grande diferença para a gente ter esse conhecimento, que é a reforma tributária que está em andamento atualmente no Brasil. Para nós, no campo do direito, é de suma importância. As discussões sobre temas em evidência com a PGE acontecem desde o início do ano, em alusão aos 50 anos da Procuradoria-Geral do Estado. O projeto se chama Diálogos PGE 50 anos e o objetivo é a aproximação entre Procuradoria do Estado e universidades. E essa aproximação garante um enriquecimento do debate, né, com a comunidade acadêmica, a comunidade científica. É um projeto que começou no início do ano e acontece em várias universidades e faculdades. E o objetivo é que ele seja aprofundado. A gente já está aqui comigo no estúdio, John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa com um assunto aqui do prefeito interino lá do município de Imperatriz, que a gente inclusive falou sobre esse assunto ontem aqui no Bom Dia Maranhão. Ele rasgou elogios aí para o governador Flávio Dino, né? O que não foi bem recebido pelos aliados da Imperatriz. Apenas para deixar bem claro, né, que lá em Imperatriz o prefeito Assis Ramos, que é do Democratas, ele é adversário político do governador Flávio Dino. A gente sabe disso, né? O prefeito Assis Ramos, prefeito de Imperatriz, sempre fez críticas ao governador, não conseguiu estabelecer uma parceria profícua, produtiva, né, entre eles dois. E o que acontece? O prefeito Assis Ramos, portanto, tirou uma licença de 30 dias. Quem assumiu foi o pastor Alex ontem. O pastor Alex Nunes assumiu ontem. E ainda ontem ele deu uma entrevista ao programa Ponto e Vírgula, da Difusora, no final da tarde. E na sua primeira entrevista ele fez, né, teceu comentários elogiosos ao governador Flávio Dino. O que acontece? O prefeito Assis Ramos reclama que o governo do estado não tem ajudado a prefeitura de Imperatriz. E o vice ontem, o pastor Alex Nunes, que está de forma interina no cargo, pelo contrário, diz que o governo do Maranhão, o governo do estado, o governador Flávio Dino tem obras importantes, é o braço forte na cidade de Imperatriz e tem ajudado muito o município. Isso aí causou um certo mal-estar entre os aliados do prefeito Assis Ramos, dizendo assim, poxa, no primeiro dia do prefeito Alex Nunes, pastor Alex, ele já faz, né, esse tipo de comentário político que não foi bem recebido na base do prefeito Assis. Ou seja, não foi muito, já que eles há um antagonismo, né, entre o prefeito Assis e seu grupo político com o governador Flávio Dino. Isso, de certa forma, aí não foi bem recebido pelos aliados, mas o certo é que, assim, né, obras importantes do governo do Maranhão na cidade de Imperatriz, foi importante, sim, o vice reconhecer, e até, isso é fundamental, até para que se estabeleça um canal maior de diálogo aí entre a cidade de Imperatriz e o governo do Maranhão. E, John, que a gente sempre conversa também a respeito desse assunto, é que há adversários políticos na política, isso é até salutar, sim, claro. Bom para a democracia, né? Haver a questão da situação e oposição, mas que as boas práticas, as boas ações, elas devem ser reconhecidas, independente do lado, e a gente sabe que o governo do estado tem obras importantes e estruturantes para a cidade de Imperatriz, que foi reconhecido pelo vice-prefeito da cidade, pastor Alex, que assumiu interinamente, como a gente disse ontem, inclusive deu entrevista ao Ponto e Vírgula aqui da Difusora FM. John, o deputado federal Eduardo Braide, que é pré-candidato, inclusive, a prefeito de São Luís, ele colocou o irmão como presidente do PMN aqui no estado do Maranhão. O PMN, que é o partido do Eduardo Braide, mas ele deve estar de saída, inclusive, para concorrer aí. Ele é pré-candidato a prefeito de São Luís por outra legenda, não é isso? Isso, o Eduardo Braide deve concorrer pelo Podemos
mas ele deixa o irmão, o Fernando Brade, aí, conforme as imagens mostram aí o Fernando Brade, nessa nova direção do PMN. O partido era comandado, né, pelo Eduardo Brade, mas vai para uma legenda que dará maior suporte político, né, estrutura, musculatura política para o Eduardo Brade, que é o Podemos. O PMN não tinha isso, tem televisão, fundo partidário, né, tem a cláusula de barreira. Então, o Eduardo Brade sai do PMN, vai para o poder, mas deixa, claro, o seu grupo político no comando da sigla. Ou seja, o irmão, Fernando Brade, portanto, está compondo a nova direção do PMN, e aí o Brade deve arregimentar, além do próprio PMN, o apoio do PL, né, do Josimar de Maranhãozinho, deve apoiar o Eduardo Brade, e quem sabe outros partidos aí, o Avante e outras agremiações partidárias. Tá, só para a gente encerrar, o MDB realizou uma convenção, está um pouco enfraquecido aqui no estado do Maranhão, mas é um partido aí com muitos nomes importantes em todo o país, realizou uma convenção, não é isso? Realizou. O que acontece? Realizou a convenção nacional, né, pregando renovação, mudanças. O MDB não será mais um partido apenas de governo, não é? Em relação ao Maranhão, o Maranhão tem representantes na direção nacional do partido. O presidente eleito foi o Baleia Rossi, deputado federal de São Paulo, mas no Maranhão nós temos aí o deputado federal Hildo Rocha e o João Marcelo compondo a direção nacional do MDB. Além deles, o próprio presidente José Sarney, que é o presidente de honra, né, do MDB. Esteve na convenção, inclusive. Esteve na convenção e foi muito assediado, né? E além, claro, o Francisco Escócia, Chiquinho Escócia, que é um quadro antigo, ele estará no Conselho Fiscal. E a Rosiana Sarney, a ex-governadora Rosiana Sarney, estará na Executiva Nacional. Portanto, esses os representantes. O Hildo, inclusive, Hildo Rocha, estava de saída do MDB, porque ele não se dá muito bem aqui com a direção estadual. Você lembra aquela disputa com o Roberto Costa, né? Que houve uma disputa entre eles dois, e quem hoje está comandando o Partido do Maranhão é o senador João Alberto por 2 anos. Então, o Hildo, por enquanto, fica no MDB, por conta da participação dele agora na direção nacional, convite do Baleia Rossi, né? E assume também um cargo na Fundação Ulisses Guimarães. Então, o Hildo, que estava quase certo para ir ao PSL do Jair Bolsonaro, fica no MDB. Ele que convidou o presidente Jair Bolsonaro a vir ao Maranhão, né, na sua última visita, e o presidente acabou não respondendo, não deu uma sinalização positiva da sua visita aqui ao Maranhão, o presidente Jair Bolsonaro. Tá ok, John, obrigado pela sua participação. Você está de volta amanhã aqui no nosso quadro de política. Obrigado, John Coutrinho, falando sobre política aqui no Bom Dia Maranhão. Agora chegou a hora de a gente falar de esporte. E uma competição realizada aqui em São Luís reuniu atletas de tênis de mesa de 10 estados. A competição reuniu atletas de 10 estados de todas as regiões do país. O Flávio, por exemplo, veio de Teresina, no Piauí. E logo na primeira disputa do domingo, garantiu a vitória por 3-0. A brincadeira entre amigos, segundo ele, virou coisa séria há 5 anos. Através do antigo ping-pong, né? A gente jogava na escola, no ensino secundário, ensino médio atualmente. E de uma pelada assim despretensiosa, de um ping-pongueiro, surgiu, né, através de um convite do amigo, que foi o Milton Júnior, que é o nosso presidente, que foi lá em casa me buscar para treinar, né? Sério mesmo. E aí eu aceitei o convite, né? Gostei da recepção. A turma é muito calorosa. Lá na associação a gente procura assim um ajudar o outro, né, para evoluir. Mas se o Piauí tem bons atletas, o Maranhão também possui competidores de alto nível. Depois de 22 anos sem pegar numa raquete, o Igor decidiu voltar às quadras no final do ano passado e em poucos meses retomou posição de destaque, se tornando inclusive o número 1 do estado. A gente voltou aí com tudo e no meio do ano a gente conseguiu se tornar o primeiro do ranking maranhense. No domingo, atletas de todas as idades participaram das disputas que foram decisivas e serviram para elevar o nível técnico daqueles que demonstraram melhor desempenho nas partidas. É uma competição nacional, é a Copa das Federações, que acontece, esse ano acontece e vai acontecer em 10 estados. Essa aqui é a 7ª edição do evento. E a gente conta aqui com a participação de atletas renomados e com um bom ranqueamento a nível Brasil. Atletas de São Paulo, do Amazonas, Distrito Federal, Pernambuco. Então tem atletas aí de todo canto do país.
Tem ginebra que, inclusive, é um esporte olímpico, né? A todos uma ótima terça-feira, continue acompanhando a nossa programação. Tem tudo de bom às 11 horas da manhã e hora D a partir do meio-dia. A gente tem encontro marcado amanhã às 7 da manhã aqui na TV Difusora com Bom Dia Maranhão. Até lá.